procurador César Dario Mariano da Silva participou da audiência pública no Senado, que discutiu os inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal contra seus adversários políticos. O procurador explicou que estuda os inquéritos do ministro Alexandre de Moraes desde sua instauração e que, desde o início, afirma que os inquéritos são natimortos e não deveriam, de forma nenhuma, ter sobrevivido. Ele explicou: ele é morto porque a prova produzida desde o nascedouro é inadmissível processualmente. César Mariano da Silva explicou uma série de irregularidades presentes nos inquéritos do ministro que não seguem as regras legais. O procurador explicou que, além de ser distribuído a um ministro nomeado contra as regras processuais, o inquérito também investiga fatos incertos. O procurador disse: toda investigação é instaurada para apurar fatos certos. Parte-se dos fatos para as pessoas, nunca das pessoas para os fatos. O que nós temos aqui me parece algo muito mais parecido com uma auditoria, porque esse inquérito está aberto há quase 4 anos e, à medida que esses fatos vão surgindo a conta-gotas, são colocados nesses inquéritos que acabam dando cria. O procurador explicou que, além de não seguir as leis para sua formação, o inquérito se estende indefinidamente, violando direitos dos investigados. Ele disse: não é assim que se faz numa investigação, até porque toda investigação tem um tempo razoável para terminar. Ela não pode ficar constantemente em aberto de forma nenhuma. O que parece é muito parecido até com um tribunal de exceção. Porque é um inquérito em que as pessoas que estão sendo investigadas, às vezes até acusadas, não têm prerrogativa de foro. Então, criou-se um monstrengo jurídico nunca visto dentro do nosso sistema judicial. O procurador explicou ainda que o inquérito do fim do mundo utiliza como justificativo um artigo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que é incompatível com a Constituição. Ele explicou também que há uma liminar do ministro Luiz Fux, que, quando julgada, implicará na anulação completa dos inquéritos. O procurador lembrou ainda que o inquérito do fim do mundo foi arquivado pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e que esse arquivamento não foi respeitado pelo ministro Alexandre de Moraes, contrariando a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. César Dario Mariano disse: não pode o magistrado se negar a arquivar, até porque o arquivamento do inquérito fica no âmbito do próprio Ministério Público. O Judiciário não pode impor ao Ministério Público que promova a ação penal, porque é atribuição exclusiva do membro do Ministério Público. Ele acrescentou: muito menos o magistrado pode investigar, porque está violando a própria imparcialidade. Passa a ser uma pessoa interessada no feito e, por isso, deve ser afastado do processo. O procurador explicou que o ministro Alexandre de Moraes viola ainda uma súmula do Supremo Tribunal Federal, além de violar direitos e garantias fundamentais, ao recusar o acesso dos advogados e do Ministério Público à íntegra dos inquéritos. César Dario Mariano explicou também que, além das violações às leis e a direitos fundamentais, o inquérito não investiga crimes, já que os atos investigados não estão previstos na lei. O procurador disse: não há no direito penal objetivo nenhuma definição do que seja fake news. Ele acrescentou: sem uma norma, ninguém pode ser investigado e muito menos processado. O procurador também explicou que o direito penal não pune a cogitação ou a preparação de crimes. Apenas em alguns casos muito específicos, definidos em lei, a fase de preparação pode ser alvo de investigação, e não é o caso dos empresários que foram alvo do ministro. Outro ponto apontado pelo procurador foi: nosso sistema processual não admite as provas obtidas por meio ilícito. Todo mundo sabe disso. Ele explicou que, no caso dos empresários, se as mensagens foram hackeadas ou obtidas indevidamente, elas são provas ilícitas e não podem dar aso a uma investigação.
Em consequência, todas as provas obtidas por meio da quebra de sigilos ordenada pelo ministro a pedido de um senador de extrema esquerda também serão nulas. O procurador explicou a necessidade das fundadas razões da prática de crime. Se está apenas na fase de cogitação ou preparação, nem crime há. Mesmo que existisse crime, essas provas não poderiam ser aproveitadas porque são oriundas de prova ilícita e a prova ilícita não pode ser admitida em nosso direito. O procurador explicou o procedimento utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes, conhecido como Fishing Expedition. César Dario Mariano disse: o inquérito policial não é auditoria, visa fato certo e determinado. Não partimos de pessoas para o fato, partimos do fato para as pessoas. Não se pode, de maneira nenhuma, determinar a quebra de sigilo e passar a pescar. Isso é inadmissível processualmente, viola todo o nosso sistema processual. O procurador alertou: temos que tomar muito cuidado para que o sistema processual existente não seja empregado para perseguir politicamente uma determinada ideologia. Em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebra de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias, juntamente com petições e depoimentos de pessoas suspeitas, são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assédio de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, canais e sites conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin e vem sendo mantida pelo atual corregedor Mauro Campbell Marx. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 13 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Digníssimo presidente em exercício desta comissão, na pessoa de quem saúdo os demais senadores presentes, Dr. Ives Gandra Martins, novamente um prazer participar de um evento com Vossa Excelência, o grande jurista brasileiro da atualidade, na pessoa de quem saúdo os demais participantes, operadores do direito, juristas, professores, senhores funcionários, senhores telespectadores. Esse tema é de suma complexidade. Confesso que o estudo, desde que foi instaurado o famigerado inquérito da fake news, escrevi diversos artigos, dei diversas entrevistas, participei de diversas lives, e desde seu nascedor, eu digo que ele é um inquérito natimorto.
é um inquérito que já nasceu morto, ele não deveria de maneira nenhuma ter sobrevivido. Ele é morto porque a prova produzida desde o nascedouro ela é inadmissível processualmente. E por que eu digo isso? Ele foi instaurado de ofício e com distribuição dirigida a determinado ministro. E é o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal que diz que essas distribuições elas devem ser feitas da forma correta, da forma prevista no regimento, que é o sorteio, e não por meio de nomeação. Então, nós já temos um procedimento que ele viola o próprio princípio do juiz natural, porque nós tivemos um direcionamento da sua distribuição. Segundo o vício dele, ele foi instaurado para apurar fatos incertos. Toda investigação, ela é instaurada para apurar fatos certos. Parte-se dos fatos para as pessoas, nunca das pessoas para os fatos. O que nós temos aqui me parece muito mais algo parecido com uma auditoria, porque esse inquérito ele está aberto há 3 anos e meio, quase 4 anos, e à medida que esses fatos vão surgindo a conta-gotas, são colocados dentro desses inquéritos que acabam dando cria para outros inquéritos. Não é assim que se faz numa investigação. Até porque toda investigação ela tem um tempo razoável para terminar. Ela não pode ficar constantemente em aberto, mas de forma nenhuma. O que parece é muito parecido até com um tribunal de exceção, porque é um inquérito que as pessoas que estão sendo ali investigadas, ou muitas vezes até acusadas no processo penal, elas não têm prerrogativa de foro. Foi criada uma espécie de prerrogativa pela qualidade da vítima, porque até então as pessoas que estavam sendo ameaçadas, os fake news que eram endereçados, é para ministros do Supremo Tribunal Federal. Então criou-se um monstrengo jurídico nunca visto dentro do nosso sistema judicial, que impôs a investigação no Supremo Tribunal Federal pela qualidade da vítima, ao passo que a prerrogativa de foro é pela qualidade do cargo. São determinadas pessoas que, pela importância das suas funções, devem ser julgados nos tribunais. E no caso do Supremo Tribunal Federal, são os parlamentares federais e outras autoridades, altas autoridades do governo. O que deveria ter sido feito, e não haveria problema nenhum, era requisitar ao Ministério Público ou à Polícia Judiciária Federal ou Estadual, a depender do crime, a instauração dessas investigações, porque é o que diz a Constituição. Quem investiga esse tipo de fato é a Polícia Judiciária, é o Ministério Público, mas nunca de maneira nenhuma uma Suprema Corte que deveria sim estar muito mais preocupada em julgar ações constitucionais, em recursos extraordinários e não fazer investigações violando a regra do juiz natural. Outra coisa muito interessante é que foi empregado o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para justificar a instauração desse procedimento. Esse dispositivo do Regimento Interno, que não foi recepcionado pela Constituição Federal, ele é de 1980. 1980, o Ministério Público ainda não era o titular exclusivo da ação penal pública. Naquela época existia até o procedimento judicialiforme. O delegado de polícia poderia iniciar uma ação penal nas contravenções penais. Era até nomeado promotor ad hoc nas comarcas onde não existia membro do Ministério Público. O sistema naquela época não era ainda o acusatório de processo. A partir de 1988, e de acordo com a grande maioria das democracias existentes pelo mundo,
Aqui nós temos o sistema acusatório de processo, típico do sistema do civil law, não do sistema do common law, em que muitas vezes nós poderemos ter uma sistemática de investigação diferente. Mas aqui não. Aqui quem investiga ou é a polícia judiciária ou é o Ministério Público, os dois com a capacidade de investigação. O magistrado não investiga em primeiro grau. Não é possível fazermos uma investigação, termos uma investigação por aquela pessoa que vai julgar depois, que pode julgar depois. Então, no sistema acusatório puro, que é o nosso caso, nós temos uma divisão muito clara de quem acusa, de quem defende e de quem julga. E o que é interessante é que o artigo 3º-A, que está suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal, em uma liminar do ministro Fux, ele deixa muito evidente, ele acaba trazendo para o direito objetivo o sistema acusatório de processo. E ele diz, de forma muito evidente, que o processo penal terá estrutura acusatória vedada às iniciativas do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. E esse dispositivo, ele está suspenso por liminar. Então, quer dizer, se esse dispositivo já estivesse em vigor, todas essas investigações, elas são nulas, porque uma portaria interna do Supremo Tribunal Federal, ela não pode se contrapor nem esse dispositivo legal e muito menos a Constituição Federal, que é onde traz o sistema acusatório de processo de acordo com as interpretações das normas existentes. E a súmula 405 do Supremo Tribunal Federal diz que, denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Isso quer dizer que, quando esse dispositivo entrar em vigor, e vai entrar em vigor, porque essa decisão do ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, essa ação foi proposta para que fosse suspenso o juiz de garantias e acabou também entrando no pacote esse dispositivo. Então, uma hora vai ser julgado, vai ser dito que esse dispositivo é constitucional, a liminar desse mandado de segurança vai ser cassada e, nos termos da súmula 405 do próprio Supremo Tribunal Federal, vai ter que retroagir a ilicitude probatória a partir da entrada em vigor dessa lei. Então, o Supremo Tribunal Federal vai ter que determinar a anulação de todos os atos desde a entrada em vigor desta lei. É a própria súmula 405 do Supremo Tribunal Federal que diz isso. E nós poderemos interpretar essa súmula, fala em mandado de segurança, em que é liminar, nós poderemos interpretar também numa ação cautelar em que há a concessão de liminar. Então, o Supremo Tribunal Federal vai ficar numa situação muito difícil. Por quê? Vai limitar esse dispositivo apenas a fake news, inquérito à lei fake news, só que o sistema acusatório de processo já existe antes da entrada em vigor das alterações do Código de Processo Penal. Quer dizer que ninguém pode, o juiz não pode substituir a atividade acusatória do Ministério Público e a atividade investigatória, seja do Ministério Público ou da Polícia Judiciária. E mesmo que nós fôssemos entender que esse dispositivo foi recepcionado pela Constituição Federal, que não foi, porque sabemos que a norma deve ser interpretada de acordo com a Constituição Federal. Norma infraconstitucional, seja lei ordinária, seja lei complementar, seja um regimento interno, deve ser interpretado de acordo com a Constituição e não a Constituição de acordo com o regimento interno. Então, evidentemente, não foi recepcionada a Constituição Federal. Mas mesmo que tivesse sido recepcionado, esse dispositivo diz que será instaurado essa investigação, esse procedimento, por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal para crimes praticados no interior, na sede do Supremo Tribunal Federal, contra ministros ou pessoas sujeitas à sua
jurisdição. Então seriam desacato, lesões corporais, homicídio, incêndio doloso. Não poderemos levar isso para o Brasil inteiro, porque determinados supostos crimes teriam sido praticados por meio de internet, que em 1980 nem existia internet. Então, de qualquer forma, nós interpretando esse dispositivo, primeiro que não foi recepcionado, mesmo que tivesse sido recepcionado pela Constituição Federal, ainda assim, crimes cometidos fora do recinto do Supremo Tribunal Federal não poderia dar aso a uma investigação interna. Tanto que foi promovido o arquivamento pela doutora Raquel Dodge, entendendo pela ilicitude probatória, e depois, posteriormente, esse arquivamento não foi, no Supremo Tribunal Federal não fez como deveria a sua própria jurisprudência, que era simplesmente arquivá-lo, porque não há revisão de arquivamento de inquérito promovido pelo Procurador-Geral da República. Não há essa previsão. Para todos os demais procuradores dos estados, né, do militar, há essa revisão de promoção de arquivamento para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça, quando é promovido pelo Procurador-Geral da República, não há. E como o Ministério Público, só ele pode promover a ação penal, não pode o magistrado se negar a arquivá-lo. Até porque o arquivamento do inquérito policial, de um procedimento de investigação criminal, fica no âmbito do próprio Ministério Público. O Judiciário não pode impor seja o Procurador-Geral ou qualquer membro do Ministério Público que promova a ação penal, porque isso daí é atribuição exclusiva do membro do Ministério Público. De forma nenhuma pode ser determinado ao membro do Ministério Público que promova uma ação penal, e muito menos o magistrado pode investigar, principalmente na fase inquisitiva, porque ele está violando a própria imparcialidade dele. Passa a ser uma pessoa interessada no feito e, com isso, ele deve ser afastado do processo. Outra coisa interessante é que a excelsa corte, ela viola a própria súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que diz que os documentos que constem do processo, aquelas diligências que já estão dentro da investigação, não podem ser sonegadas dos advogados, muito menos do Ministério Público. Então não está sendo observada a própria súmula 14 do próprio Supremo Tribunal Federal. Haja vista que provas estão sendo sonegadas. Não pode existir num Estado democrático investigação secreta. Ela pode ser sigilosa, mas a partir do momento em que não há mais necessidade do sigilo e as provas elas são juntadas ao procedimento investigatório, os advogados, por força da própria legislação que rege a Ordem dos Advogados do Brasil, seu estatuto, por conta da própria Constituição Federal, têm direito de acesso aos autos. E muito mais o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, será o responsável pela propositura da ação penal. Outra coisa importante que eu não poderia deixar de dizer é que não há no direito penal objetivo definição do que seja fake news. Não há nenhuma norma dizendo o que se trata notícia falsa. E sem uma norma penal incriminadora que a defina, ninguém pode ser investigado e muito menos processado. A única definição para fake news é um crime eleitoral previsto no artigo 323 do Código Eleitoral, que ele só vige durante a propaganda eleitoral ou durante a campanha eleitoral, que quando alguém divulga fatos que sabe serem verídicos a relação a partidos ou candidatos e que tem o potencial de influir os eleitores. É a única situação em que há definição de fake news, que esse dispositivo ele só tem eficácia agora, durante a propaganda eleitoral ou durante a campanha eleitoral. No mais, não há definição no nosso direito penal do que seja fake news, e ninguém pode ser processado quando não há essa definição, que não há uma norma penal que diga que esse fato de divulgar fake news é crime. Outra coisa interessante também é que no direito penal
não se pune a fase de cogitação do crime. Isso quer dizer o seguinte: se eu hoje resolvo planejar, eu vou fazer um planejamento para tratar de um golpe de Estado. Eu faço esse planejamento, coloco lá na lousa, planejo, faço cálculos, mas eu não saio dos atos preparatórios, eu não executo nenhuma ação. Esse fato é impunível no direito penal. Direito penal, nós temos 4 fases do caminho do crime, chamado de icter criminis. Cogitação, que a pessoa imagina, a pessoa pensa, a pessoa quer. Preparação, que ela planeja, que ela adquire um carro, que ela furta um carro. Só a partir dos atos preparatórios, só a partir da execução, é que o direito penal entra em cena. Então, nós teremos depois a execução e a consumação do crime. Se fica apenas na execução, é na tentativa. Se há consumação, é crime consumado. Exceto se a própria legislação punir os atos preparatórios, que ocorre no crime de associação criminosa, no artigo 288 do Código Penal, no crime de incitação ao crime, no artigo 286 do Código Penal. Só que essas normas possuem elementares próprias. O artigo 286 do Código Penal, só como exemplo, mais de 3 ou mais pessoas têm que se reunirem para a prática de crimes indefinidamente. Tem que ser uma união estável e permanente para a prática de indeterminados tipos de crimes, não crimes momentâneos. E o induzimento à prática de crime tem que ser feito publicamente. Então, no seio familiar, se alguém fala qualquer coisa, seria bom matar aquele cara não presta, isso num grupo de WhatsApp, isso não é público. Isso daí não é público, não pode ingressar no artigo 286 do Código Penal. Então, tanto o crime de associação criminosa quanto o crime de incitação ao delito, ele tem especialidades próprias que devem ser observadas. Outra observação que eu faço é que o nosso sistema processual não admite as provas obtidas por meio ilícito. Todo mundo sabe disso. Mas por que eu estou falando? No que diz respeito a essas mensagens que foram hackeadas dos empresários, se elas foram indevidamente interceptadas, se elas foram hackeadas, ou se elas foram indevidamente obtidas e divulgadas, essas provas são ilícitas. Se essas provas são ilícitas, elas não podem dar aso a uma investigação, porque todas as provas decorrentes da prova ilícita, elas são contaminadas. É o chamado teoria dos frutos da árvore envenenada. Essas provas passam a ser imprestáveis, principalmente quando vão ser empregadas para acusação. Isso quer dizer, se essas provas elas são ilícitas, elas não podem justificar, primeiro, uma quebra de sigilo, segundo, uma busca e apreensão, porque o que decorrer dessa quebra de sigilo, dessa busca de apreensão, é contaminada pela ilicitude da prova original. E para que nós tenhamos a determinação dessas medidas constritivas, invasivas profundamente a direitos e garantias fundamentais, principalmente a intimidade das pessoas, a necessidade das fundadas razões da prática de crime. Se está apenas na fase de cogitação, se está apenas na fase de preparação, nem crime há. E além disso tudo, se houve uma indevida invasão por hackeamento, interceptação, gravação dessas mensagens, mesmo que existisse crime, essas provas não poderiam ser aproveitadas, porque elas são oriundas de uma prova ilícita. E a prova ilícita ela é inadmissível no nosso direito. E não se pode, de maneira nenhuma, e já finalizando, determinar medidas invasivas a direito fundamental para peneirar mensagens, documentos, a fim de se buscar alguma ilicitude. O inquérito policial, uma investigação, ela não é auditoria, ela visa fato certo e determinado, é aquilo que nós vamos buscar. E nós não partimos de pessoas para o fato, nós partimos do fato para as pessoas, é o chamado direito penal do fato, e não direito penal do autor.
Então, não se pode, de maneira nenhuma, primeiro, vamos determinar a quebra de sigilo, sem nenhum tipo de suporte, e, determinada essa quebra de sigilo, começar a fisgar, pescar para ver se busca-se alguma coisa como se fosse uma auditoria. Isso daí é inadmissível processualmente. Isso daí viola todo o nosso sistema processual. Imaginem, senhores telespectadores, se alguém pegasse o nosso aparelho celular e fosse analisar o que nós falamos nesses grupos de WhatsApp. Nós falamos pataquadas, bravatas, destemperos emocionais. Nós falamos um monte de coisa que nunca vai sair do imaginário. E se essas mensagens são levadas a público e parte-se de uma investigação para dizer se nós praticamos um crime de racismo, de homofobia, quando nós estamos num ambiente privado, simplesmente falando bobagens, besteiras, jogando conversa fora. Transmudando isso para o que aconteceu com os empresários, é exatamente isso que aconteceu. Uma série de pataquadas, besterols, até poderia ter alguma menção a golpe de Estado pelo que eu li, mas aquilo fica apenas no imaginário. Isso se chama bravata, que principalmente quando as pessoas estão em grupos de WhatsApp fazem. Crime contra o Estado Democrático de Direito tem de ter a conduta, o potencial de desestabilizar o Estado Democrático de Direito, desestabilizar uma eleição, desestabilizar um poder constituído, potencial de derrubar efetivamente o governo eleito. E, além disso tudo, esses crimes exigem violência à pessoa ou grave ameaça, que são duas elementares indispensáveis, que não há. Então, temos que tomar muito cuidado para que o sistema processual existente não seja empregado para perseguir politicamente ou determinada ideologia. Muito obrigado e desculpe se eu me estendi. Que é isso, doutor